Carol, seja muito bem-vinda aqui ao IMET, certo? Muito bem-vinda mesmo. E eu gostaria que você, de maneira inicial, se apresentasse. Quem é Carol Silva, nutricionista clínica? Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Caroline Silva, sou nutricionista clínica, estou na área há 2 anos e como eu estava falando aqui antes de começar o podcast, eu gosto bastante dessa área porque a gente consegue trabalhar, né, com a obesidade, com a hipertrofia, com a parte clínica e metabólica da nutrição. Então, eu atendo muitas pessoas com pré-diabetes, com diabetes, com hipertensão. E assim, a cada vez mais, né, eu vou aprendendo esse mundo que é a nutrição. E hoje eu estou muito feliz em participar e falar sobre a minha profissão com vocês. Porque a perda de peso saudável, ela é possível sim, tá? A gente precisa acreditar que mudanças, principalmente nos hábitos alimentares e no estilo de vida também, contribuem, né, para essa perda de peso e principalmente a perda de peso que seja contínua, né? Porque a gente percebe muito que as pessoas agora elas vão para dietas totalmente restritas e ali elas perdem peso por um determinado período de tempo, mas depois volta tudo de novo, né? E aí é um dos pontos que eu gosto mais de conversar com meus pacientes. Né? Quando você está perdendo peso, você tem mudanças metabólicas, mudanças hormonais, mas a gente precisa entender principalmente o comportamental do paciente. Então, você, Jardiel, por exemplo, né, se você iniciar um tratamento para perda de peso, mas você não mudar comportamentos que te acompanham ao longo da vida, você pode ter o reganho desse peso, tá? Por quê? O comportamento alimentar, os hábitos alimentares, eles influenciam bastante, certo? Então, o que eu ensino para os meus pacientes é muito mais importante a gente aprender a comer, né, corretamente, a ter uma boa relação com a alimentação, tá? Tem paciente que chega para mim e diz: "Olha, eu amo pão francês, pelo amor de Deus, não tira ele da minha vida". E aí eu falo: "Calma, né? A gente mantém o seu pão francês, porque a gente precisa também, né, parar de acreditar que o pão francês é vilão, que o açúcar sozinho é o vilão, né, que o chocolate é o vilão. Tem todo um contexto ali, né? Muitas vezes não é só o alimento isolado, é como você está comendo esse alimento. Bacana. Eu, por exemplo, uma das grandes questões que acontece comigo às vezes eu consigo fazer a dieta normal, período da manhã, período da tarde, mas quando chega a noite, parece que meio que você solta as coisas e acaba deixando de fazer a dieta, e aí você vai comer um salgadinho, aí você vai comer uma pipoca, você vai comer um biscoito. E também está muito relacionado à questão do estresse, né? Isso. Porque você já trabalhou, por exemplo, o dia inteiro, por exemplo, saiu de casa às 6 da manhã, acabou de chegar às 22, resolveu 5 mil problemas e aí vem o eu mereço. Eu mereço. Isso. Como é que a gente lida com isso? Nós temos aquele sistema compensatório, né? Que muitas vezes isso vai em tudo. Então, eu vou fazer essa comprinha porque eu mereço, né? É até aquele meme, mimimi. Isso vai para a alimentação também. Tá? O que acontece nesse período noturno, né? Muitas vezes a gente sai, tem as pessoas que acordam de madrugada realmente, vai ao banheiro e passando por ali acaba indo até a geladeira, come um docinho, uma coisa ou outra. Isso é devido a diversos fatores, tá? E principalmente emocional, comportamental, né? A higiene do sono também, ela é um dos pontos mais importantes que eu trabalho com os meus pacientes, porque à noite o nosso corpo ele já entende, né? O nosso relógio biológico é o momento da gente descansar. Então é importante a gente realizar práticas ali realmente em que os nossos níveis de cortisol, dos hormônios que são responsáveis por deixar a gente mais ativos, eles vão reduzindo, né? Para que outros hormônios, como por exemplo a melatonina, ela comece a atuar. E aí realmente é assim, é uma conversa com o paciente, né? Porque eu sei realmente que é bem difícil, né? Tem pacientes que têm realmente aquela rotina bem corrida, e aí a gente precisa conversar e principalmente adicionar ao longo do dia alimentos que garantam saciedade. Tá? Por quê? Quando a gente pula muito as refeições, então imagina o paciente que ele só faz 1 ou 2 refeições por dia. Se ele ficar acordado até meia-noite, ele vai comer bastante, né? Porque ele já teve um dia ali onde teve um gasto energético, é um momento que ele está em casa, então tem acesso à comida. Porque quando a gente está no trabalho, fica mais difícil, né? Não tem como a gente estar parando o que a gente está fazendo para comer. Então, assim, a gente precisa rever realmente o nível de estresse que esse paciente está para ver se tem a necessidade realmente de suplementar,
entende? Suplementar muitas vezes também a melatonina, porque a melatonina, às vezes, ela está em um ambiente tão estressante no nosso corpo que ela acaba não funcionando da forma como deveria. O que acontece, né? É muito comum a gente passar o dia inteiro no celular, né, em determinadas redes sociais, se comparando não só com o corpo do outro, tá? Mas também com o padrão e estilo de vida, né? Então a gente olha uma determinada influência e a gente fala, eu quero aquele corpo. E aí a gente coloca na nossa cabeça. Então, mesmo a gente seguindo uma dieta, praticando atividade física, se a gente não chega àquele corpo que a gente idealizou, a gente se frustra. E aí é um problema, tá? Porque acaba sendo um prejuízo para a adesão da nossa dieta. Porque Jardiel é único, né? Então você tem como eu posso dizer, sua realidade é diferente daquela pessoa que você se espelha, né? Ela tá mostrando ali o que ela quer, né? São cortes, não é uma vida real. Então isso vai também para o estilo de vida, né? Às vezes a gente pega aqueles vídeos que a pessoa acorda de 4 horas, aí já faz uma corrida, natação, musculação, de 8 horas ele já está trabalhando, enfim. E aí a gente começa a dizer, poxa, mas eu não consigo fazer tudo isso ao longo do dia, não é? E a gente vai naquela coisa do 8 ou 80, né? Ou tudo ou nada. Então tem muitas pessoas que elas falam assim, se eu não consigo treinar 5 dias na semana, eu prefiro ir nenhum, né? Se eu não consigo correr 1 hora e meia, por que eu vou correr só 40 minutos? Mas e se você correr 40 minutos pelo menos 4 vezes na semana? Já é suficiente, né? É melhor do que a gente não correr nada. Então, assim, é importante que você entenda sua autopercepção e principalmente, né, a questão da sua individualidade. Porque quando eu estou trabalhando com os meus pacientes, inclusive você é um deles, uma das coisas que eu mais tento encaixar é a realidade de vocês com a dieta. Não adianta eu falar para Jardiel, você tem que correr de 4 horas da manhã se não é possível para você. Porque aí você vai ficar com aquela trave de tipo, poxa, não consegui o que a nutricionista pediu. Né? A gente precisa ver ali um horário em que você consiga fazer essa atividade para que seja possível, né? E assim, entender que somos humanos, né? Ninguém é um robô, entender novamente que aquela vida ali que está sendo mostrada, ela é por cortes, ela não é a vida real, né? E assim, atrapalha muito, principalmente na questão da autoestima, né? Isso ocorre principalmente nas minhas pacientes mulheres, né? Então elas olham uma determinada influencer, aí faz academia, mas não chega naquele corpo, aí para. Começa uma dieta, para, né? Então assim, a gente precisa entender todos esses pontos e entender que cada pessoa é individual realmente. Então, assim, são muitas metas que acabam não entrando na sua realidade, tá? Então, é aquela coisa, é um dia após o outro. Então, você tem que ter essa autopercepção. O que eu, Carol, consigo fazer hoje? Eu só consigo treinar 1 hora? Beleza, eu vou treinar só 1 hora. Amanhã, talvez eu consiga 1 hora e meia, perfeito. Mas hoje eu consegui 1 hora, estou satisfeita com isso. Hoje eu já não consigo almoçar bem, né? Hoje eu estou ali na faculdade, vou trabalhar, vou pedir algo que seja mais saudável. Mas depois de amanhã eu consigo fazer aquele almoço caseiro que eu gosto, que é bem mais saudável. Então, assim, o problema da gente, né, é querer estar na perfeição todos os dias da semana. Os dias são imprevisíveis, né? Então, qualquer momento ali pode uma aula ser cancelada, um trabalho novo aparecer, uma aula nova. Então, assim, a gente precisa pequenas metas diárias todos os dias. O que eu consigo fazer hoje? O que eu não consigo? Eu não consegui fazer isso, eu vou me frustrar? Não. Porque é o nosso problema também, né? Aquele 8 ou 80. Então, eu não consegui, porque tem gente também que faz isso, tá? Não vai na segunda e na terça. Aí diz, eita, já que eu não iniciei a semana, eu só vou na outra agora. Né? Porque se não começar de segunda, não importa. Só que aí são hábitos que a gente tá realizando que não são benéficos pra gente. Que a gente precisa ter essa autopercepção e realmente mudar. Tem uma questão, Carol, que eu venho observando, então, inclusive é uma observação minha particular, né? Um fenômeno que aconteceu que eu acho que foi disruptivo para as empresas e para os negócios, que é muito meu eixo temático de debate, né? Até 2 anos atrás, eu vou dizer assim, até 2 anos atrás, o que a gente tinha era todos os nutricionistas do mundo falando mal da Coca-Cola, que matava, que ia dar câncer, que ia quebrar os ossos e etc. A Coca-Cola, as ações da empresa começou a cair, as vendas começaram a diminuir de todos os produtos de maneira quase que global. A Coca-Cola tenta mudar o nicho dela de Coca-Cola
para a área de sucos. Então comprou aí quase 20 empresas relacionadas a suco, tal e etc. Fontes de água no Brasil, na Europa, na Ásia, entre outros. No entanto, elas foram muito felizes em lançar a Coca-Cola Zero. Né? E o que eu percebo, observando o mercado do ponto de vista dos business, é uma empresa que estava sendo atacada, certo? Ou comentada por nutricionistas, endócrinos, médicos de maneira geral, de uma hora para outra, a gente tem praticamente 1.000 nutricionistas falando bem da Coca-Cola Zero. E aí a empresa acaba de crescer 16%, as ações aumentaram, entre outros. O que, é que você pode me dizer sobre a Coca-Cola Zero? Eu posso tomar de cabeça fria. Polêmico, né? Vamos lá. A gente precisa entender que a alimentação ela não é só caloria, tá? Então, alimento ali para mim, ele não é apenas caloria. Porque eu não vou mentir, eu já vi vídeos em que a pessoa falava: "Ah, entre o suco de laranja e a Coca Zero, com certeza a Coca Zero". Mas aí eu não concordo com isso, tá? Até porque o suco de laranja, ele é um alimento natural, tá? Aí, lógico, a gente tem que ter noção da quantidade de açúcar, né, que está sendo adicionado. O preferencial é que você tome esse suco sem o açúcar realmente, né? Que você também consuma a fruta. Então, você está deixando de lado um alimento natural, né, para ir atrás de um alimento industrializado que contém adoçantes artificiais, que a longo prazo vão fazer mal para o teu intestino, vão fazer mal para o teu perfil glicêmico, para o teu perfil lipídico. Então é como você falou, né? Ele pegou ali, a empresa pegou uma oportunidade realmente para meio que dar a volta por cima. Mas a falta, muitas vezes, de informação fazem com que as pessoas caiam nessa. Né? Então, não se compara um alimento natural, né, beneficamente, em relação ao alimento industrializado. Só que aí a gente volta ao ponto social, né? Ah, quero tomar minha coca comendo minha pizza. Vou tomar sendo feliz. Né? Se eu seguir a minha dieta a semana inteira, praticamente, ou uma boa parte da semana, né? Se eu venho ali praticando algum exercício físico, não é a coca que vai me matar naquele momento, tá? Mas assim, fazer essa troca sempre, achando que é uma troca inteligente, não é.